Boa noite a todos os presentes e a todos que estão nos assistindo pelo Facebook. Meu nome é Gabriel Barbosa, sou farmacêutico e assessor no Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas e daremos início agora ao debate online cujo tema é Fiscalização Legal. Você tem dúvidas sobre o processo de fiscalização? O objetivo deste debate é promover a exposição de ideias e esclarecimento sobre as questões importantes a respeito do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de Minas, bem como as atribuições dessa autarquia federal. Gostaríamos de cumprimentar agora e agradecer a participação do vice-presidente Alisson Brandão e dos demais colaboradores do Conselho Regional de Farmácia aqui presentes, Hélida Marques, Érica Nolli e Rodrigo Mota. Assim, passo a palavra para os mesmos, para que eles se apresentem brevemente. Boa noite a todos que nos assistem, colegas farmacêuticos. Eu sou Érica, farmacêutica fiscal. Estou hoje como gerente do Serviço de Fiscalização, Orientação e Ética Profissional. Estou aqui para sanar todas as dúvidas e ajudar os colegas farmacêuticos. Boa noite, meu nome é Hélida, eu represento aqui o setor jurídico do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Agradeço mais uma vez o convite para conversar sobre um assunto tão importante para a profissão farmacêutica e estamos à disposição para solucionar as dúvidas jurídicas. Boa noite, Alisson Brandão, vice-presidente. Estou como vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia e vamos caminhar em alguns momentos, né, com esse projeto que a gente inicia hoje. Um projeto que vai trabalhar alguns módulos a mais sobre esclarecimento sobre a fiscalização. Vem de anseio que os colegas nos procuram, nos propõem também, nos questionam, e esse é o momento da gente poder estar, de uma forma, atingir mais colegas, sanando as dúvidas. Estamos aqui satisfeitos e felizes com todos aqui presentes e com a proposta sendo realizada. Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico também. Hoje estou trabalhando como gerente do Serviço de Inscrição e Registro. Eu acho que o debate é muito importante para aproximar o Conselho dos colegas farmacêuticos. Obrigado a todos. Bom, a Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, que cria o Conselho Federal, bem como os Conselhos Regionais de Farmácia, menciona em seu artigo 1º que estes órgãos, dotados de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, são destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina de todos os profissionais que exercem a profissão farmacêutica no país. A lei informa também que são as atribuições dos Conselhos Regionais de Farmácia, destacando-se o registro dos farmacêuticos, expedindo a carteira profissional, a avaliação das reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei, e também a fiscalização do exercício profissional, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades sanitárias competentes infrações cuja solução não seja de sua alçada. O Conselho Federal de Farmácia, que tem, por sua vez, a atribuição de expedir resoluções para regulamentar o exercício profissional, publicou em 2017 a Resolução número 648, que regulamenta o processo de fiscalização dos conselhos regionais em todo o país. Este processo de fiscalização se dá por meio de farmacêuticos fiscais, que são concursados e nomeados, sendo responsáveis por verificar empresas e estabelecimentos que explorem as atividades onde se faça necessária a atuação do profissional farmacêutico, levando formulários de inspeção para verificação do exercício profissional. A partir dessa breve introdução, no que se refere ao tema proposto, que é Fiscalização Legal. Você tem dúvidas sobre o processo de fiscalização? Daremos início ao debate com a seguinte pergunta. Qual a principal atribuição do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais? É importante a gente citar a Lei 3.820, que diz que os conselhos estão destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem as atividades profissionais farmacêuticas no país. Dentro disto, a principal atribuição seria fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei e encaminhando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos cuja solução não seja de sua alçada. Então, no momento da fiscalização, em que a gente verifica ou recebe
algum questionamento que não é da alçada do Conselho de Farmácia, que não é de sua atribuição, é nossa atribuição encaminhar para um órgão competente. Então, se recebemos alguma irregularidade sanitária que a gente não tem competência para verificar, a gente vai encaminhar para o órgão competente, que seria a vigilância sanitária. Propomos também fiscalizações conjuntas entre os órgãos, em que há uma ajuda entre tanto fiscalização pelo Conselho quanto fiscais da vigilância sanitária. Então, podemos verificar conjuntamente a assistência profissional e irregularidades que, porventura, existam. Só complementando o que a Érica falou, o Conselho, basicamente, ele faz a fiscalização de 2 focos. Do profissional farmacêutico, da atividade ética, da atuação do profissional farmacêutico e também do estabelecimento no qual é necessária a atuação do profissional farmacêutico. Então, o Conselho fiscaliza o profissional, a atuação do profissional e também o desenvolvimento da atividade pelas pessoas jurídicas. Uma coisa também que é importante a gente ressaltar, que essa é a atividade que o Conselho faz, mas o objetivo maior é proteger a população e garantir que as pessoas tenham acesso ao medicamento com informação, com um medicamento com qualidade, que elas possam ter um profissional de nível superior, né, qualificado, preparado para conseguir melhorar o tratamento dela. Hoje o profissional farmacêutico ele tem atividades clínicas onde ele pode prescrever medicamentos que são isentos de prescrição. Então ele pode, na ponta, resolver problemas menores, né, os sintomas menores. Ele pode encaminhar a pessoa para um médico quando ele perceber que ele precisa, né, que o sintoma que ela está aparecendo, ele pode encaminhar. Então, esse papel de garantir que a população tenha assistência farmacêutica, eu acho muito importante de destacar. O nosso trabalho é fazer que isso aconteça todos os dias, onde tem um ponto, né, onde tem um estabelecimento farmacêutico. Então, a gente tem um leque importante que nós temos que considerar. Muitos colegas acabam não olhando com uma visão mais ampla, né, a atuação do Conselho Regional de Farmácia, seja ele de qualquer estado. A visão do colega, às vezes, é de coisa ruim, né, pejorativa. E aqui nós vamos tentar trabalhar essas questões e mostrar o que nós temos feito e qual é essa função. Então, nos atendo aqui na questão principal dessa pergunta, que fala da função do Conselho, seria simples pegar a lei e falar assim, olha, nós vamos proteger a sociedade do mal profissional. Era uma tradução ao pé da letra? Sim. Só que, como já foi dito aqui, nós estamos trabalhando com algumas vertentes, que é prevenir, fiscalizar e punir, sim. Né? Então, o que é prevenção? Como que o Conselho Regional de Farmácia faz? Então, a função do Conselho é, sim, como dito, fiscalizar as farmácias, seja os profissionais farmacêuticos e as pessoas jurídicas também, no seu âmbito. Né? Vamos pegar exemplos aí de falta de fiscalização. Quantos exemplos nós temos na mídia, ultimamente, de consequências danosas para a sociedade devido a uma fiscalização não tão atuante? Não tão atuante por número de fiscais insuficientes, ou a região territorial do Brasil grande demais, enfim, por N motivos. Mas o dano à sociedade, quando ele vem de forma significativa. Né? Então, quando nós temos, recentemente foi publicado, agora, anteontem, né, um estabelecimento farmacêutico que foi alvo de fiscalização, tanto conjunta, Anvisa, Polícia Federal e Conselho Regional, nessa seara, ou seja, vendendo medicamentos ainda sem registro na Anvisa, ou seja, pessoas envolvidas na Secretaria Municipal, junto com a dona da farmácia, trabalhando essa questão. Então, assim, é muito grave. Quando se vende um medicamento controlado, que pode levar, né, as pessoas a pagarem a outra com interesse já premeditado e acontecer um crime, outra coisa, nós estamos também falando do risco. Né? Então, assim, é muito amplo isso. E nós gostaríamos que os colegas vissem essa forma. O Conselho Regional de Farmácia, a principal função dele é sim fiscalizar, é sim proteger a sociedade. Não é para prender ninguém, mas é para proteger a sociedade do mal profissional, dos maus profissionais que estão ali trabalhando dentro do estabelecimento farmacêutico. Não é só o profissional farmacêutico que pode cometer erro.
né? Então, nós temos que zelar por isso. Nós temos estabelecimentos clandestinos, que abrem, não tem profissional farmacêutico, então nós temos que estar atuando, né? Então, dessa forma, é muito importante que a gente faça isso. Prevenção, sim, prevenção. Quando a gente fiscaliza, quando a gente orienta, quando a gente trabalhou com fiscalização legal, ou seja, indo para o Facebook, para as mídias eletrônicas, para a mídia impressa, né? Nós estamos trabalhando essa questão, conscientizando. Então, é importante que o colega venha conosco e a sociedade também. Nós temos um canal de denúncia importante nesse sentido, ou seja, para que todos possam nos ajudar a cumprir nossa função principal, que é fiscalizar, né, e proteger a sociedade, nós temos que trabalhar essa visão também. A sociedade, os farmacêuticos, todo mundo utilizar esse canal de denúncia para que a gente possa, né, atuar mais prontamente. Essa gestão 2018-2019 frisou muito a questão das denúncias. Então, as denúncias feitas no nosso site, no nosso sistema, são apuradas. E aí estão os riscos sanitários. Então, é importante que o colega tenha isso. E o fiscal, né, o conselho, ao cumprir a sua função principal, ele está do lado do farmacêutico, que está conduzindo de forma correta, que está protegendo a sociedade. Que sim, depois nós vamos estender agora sobre as atribuições também do farmacêutico. Mas, no fim, a função principal do conselho é atuar na fiscalização. Vamos para a próxima pergunta, então. Como é realizada hoje a fiscalização no Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais? Bem, nós hoje estamos divididos entre capital, região e região metropolitana e setores do interior. Somos hoje 23 farmacêuticos fiscais em campo, atuando em todos os 853 municípios do estado, verificando justamente a assistência profissional, estabelecimentos que estão trabalhando irregulares, ou seja, que estão sem farmacêuticos há mais de 30 dias, o que é proibido pela Lei 5991. A Lei 5991, no seu artigo 15, traz que o estabelecimento só pode ficar até 30 dias sem o profissional farmacêutico. E nesses 30 dias não pode haver atividade privativa, ou seja, manipulação de fórmulas magistrais e venda de medicamentos da portaria 344. Estamos atuando também na verificação de estabelecimentos clandestinos, que são aqueles estabelecimentos ilegais, que não possuem registro no Conselho Regional de Farmácia. Então, nesse momento, a gente verifica, numa fiscalização, uma drogaria clandestina, a gente autua esse estabelecimento e é um campo de trabalho aberto para o profissional. Então, estamos em 23 farmacêuticos fiscais, fiscalizando todos os 853 municípios do estado. Eu sou farmacêutico fiscal desde 2003 e quando eu entrei a gente tinha 8, eu acho que eu fui o 9º fiscal. Então nesses anos para cá nós melhoramos muito o número de farmacêuticos fiscais, né? E outra coisa também que melhorou, Érica, foi a questão de descentralizar, não é isso? A fiscalização. Justamente, sim. Quando que foi que aconteceu mesmo? Em 2008, a fiscalização ela partia toda de Belo Horizonte. Hoje, a partir de 2008, a fiscalização descentralizou, regionalizou. Então, a gente tem um fiscal em cada região do estado, dividido de maneira que fique homogênea, né? Nosso estado é um estado muito grande, então, alguns fiscais têm um número maior de estabelecimentos, mas a gente tenta uma homogeneidade nessa divisão, para que a gente consiga uma fiscalização efetiva, para que a gente consiga fiscalizar esses estabelecimentos que não têm assistência efetiva, ou seja, tem uma assistência deficitária, verificar esses estabelecimentos que estão funcionando sem farmacêutico, conseguindo inserir novos profissionais no mercado e também o direito da população de ter um profissional habilitado para os atendimentos e zelando pela saúde da população. Desculpa, pode falar. Desculpa. Lembrando também, Érica, que a gente fala muito da questão de fiscalizar o estabelecimento irregular, mas a atuação dos fiscais farmacêuticos também tem sido de orientar em muitas situações em que o farmacêutico ali na ponta não sabe como lidar com a situação do dia a dia, né? Com certeza. O fiscal ele está representando o conselho e no momento em que ele fiscaliza qualquer estabelecimento, estando de encontro ao farmacêutico, o papel dele ali é orientar qualquer tipo de situação. E não sabendo resolver qualquer situação, nos traz para que a gente dê esse retorno para o profissional. Então, é o contato direto com o fiscal, que tem esse cunho de orientação, sim, e auxílio a todos os profissionais. E
nós temos uma questão muito importante com a regionalização. Se pensa de dois momentos. Se pensa, claro, na parte econômica, com gestão de custos, né? Viemos agora otimizando, mudamos algumas regiões pensando nessa questão de custo e melhor efetividade do processo de fiscalização. Então, a regionalização vem dessa forma. E um fato muito importante, a partir do momento que nós temos fiscais que estão acompanhando uma certa região, eles têm a percepção maior do que está acontecendo, ele pode estar mais próximo do colega, ele está mais vezes em contato, então, o que gera um laço mais próximo, ou seja, que ele possa tirar dúvidas, fazer as perguntas devidas, né? Volta a reafirmar, fiscalização legal, tanto nas mídias eletrônicas, mas em loco também, com orientação. Temos agora esse ano já fazendo a fiscalização, dando, né, em loco, tudo que a gente trabalhou de modo virtual, está sendo capacitado os colegas dentro do local que for pertinente, se for farmácia hospitalar, se for farmácias, se forem clínicas oncológicas, por exemplo, cada um com seu material está sendo devidamente registrado essa orientação. Então, o processo de fiscalização, como que é feito? A gente tem um processo regionalizado, é feito um planejamento estratégico, né? A resolução do Conselho Federal estabeleceu perfis, perfil 1, 2, 3, 4, né? Então nós vamos ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre esses perfis aqui. Então, diante dos perfis, a gente tem prioridades. Lembrando que 2018 e 2019, a prioridade é fiscalizar as denúncias. Estabelecimentos, farmacêuticos, todos que forem denunciados vão ser apurados, que aí está o risco sanitário. Então, a partir do momento que fazemos essa classificação, o perfil 1, lógico que esse perfil 1 tem um percentual de presença durante os processos de fiscalização. Ele tem lá suas vantagens por ser perfil 1. Então, é importante estar lá no portal da transparência, todo o plano de fiscalização do Conselho, com todas as normas, as questões de licença maternidade, todas essas dúvidas estão lá no portal disponível. Nós vamos esclarecer nos próximos programas também. Mas é importante que você conheça, o perfil 1, ele tem algumas vantagens, sim, né, para que a gente possa trabalhar com eles. E nós vamos focar onde tem maior problema. Então, a fiscalização trabalha nesse foco e tentando trazer os estabelecimentos que não apresentam uma boa atividade do profissional farmacêutico, uma boa presença, a sua idade, né, que esteja desenvolvendo um bom trabalho, e que ele venha desenvolver esse bom trabalho. O perfil é esse, né? Então, a gente vai trabalhando nessas perspectivas para que a gente possa fazer o melhor possível e trazer a garantia, tanto para o farmacêutico, tanto para a sociedade. Então, basicamente, o formato de fiscalização é esse. Eu lembrei aqui que na minha época que eu trabalhava como fiscal, como que eu descobria se tinha farmácia clandestina no bairro? Eu sempre que entrava começava a trabalhar num bairro, eu chegava na farmácia e falava assim, aqui na farmácia aqui no bairro só tem 2 drogarias? Aí a pessoa, não, tem 3. Uai, eu só conheço, eu só tenho 2, onde que é a terceira? É sempre... Porque é difícil para a população saber se aquele estabelecimento que está funcionando novo ali está certo no conselho ou não. Então é um trabalho assim de formiguinha mesmo que a gente vai descobrindo nos estabelecimentos clandestinos. Vamos frisar uma coisa importante. Quando o fiscal está presente, é olhado toda a parte, não é só a presença. Então alguns colegas confundem muito isso. É a presença, E aí o mais engraçado, né, que a gente pode conversar, né, a gente fala com o Gabriel, com a Érida, com a Érica e com o Rodrigo aqui, que estão recebendo diretamente esses relatos dos colegas, nós também, né, que é muito engraçado que em Minas Gerais nós temos um novo perfil, que alguns colegas estão falando, olha, por que o fiscal me fiscaliza? Por que ele pergunta o que eu fiz? Por que ele quer saber se eu lancei o SNGPC? Por que ele quer saber se eu faço uma atenção farmacêutica, como eu faço, se eu tenho um procedimento? Olha, nós fazemos isso sim. Podemos garantir para vocês, 2018 para frente, sim, é feito não é para saber se está fazendo errado, é justamente pelo contrário, para que o fiscal possa orientá-los a como fazer bem feito, ou que possa ajustar um procedimento. Então, assim, quando o farmacêutico fiscal chega e fala, olha como é que você está fazendo a sua atenção farmacêutica, você tem um procedimento, vamos falar de aplicação de injetáveis, você está correto, você está atualizado sobre essa nova técnica. Então, assim, esse formato, né, é que Minas mudou a cara mesmo. Alguns colegas, eles pensam, aí a gente conversa com a Manuelina Lima diretamente, olha, nós fazemos isso, o farmacêutico fiscal vai orientar, vai ver os procedimentos operacionais, vai ver se as atividades estão sendo desenvolvidas corretamente, sim. Né, se ele está fazendo um SNGPC, se está acontecendo outra coisa, se as atividades privativas ele está desenvolvendo ou está passando para outras pessoas, se ele realmente
realmente capacitou as pessoas que estão ali para desenvolver uma atividade que pode realmente desenvolver, mas sob orientação. Então, assim, eu fico feliz que em Minas é diferente. Nós somos cobrados, entre aspas, de alguns colegas que nós olhamos não só a presença, ou seja, nós olhamos se o serviço está sendo bem feito. Dentro disso, a gente recebe, sim, muitos questionamentos do porquê da gente estar verificando esses outros itens que seriam, talvez, ditos itens sanitários, mas que, na verdade, são itens que estão totalmente relacionados à assistência profissional. A assistência profissional não é apenas presença e ausência. Esses itens verificados, eles estão previstos na Resolução 648 de 2017, que é a resolução que regulamenta os procedimentos da fiscalização. Então, na resolução, veio a aplicação das fichas, né, fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas. Então, essas fichas são aplicadas para embasar essa assistência profissional. A assistência verificada pelo Conselho não pode ser simplesmente sua presença ou sua ausência. Então, todos esses itens embasam o nosso procedimento de fiscalização, o nosso processo de fiscalização, que dá continuidade à inspeção do fiscal. Então, isso tudo está previsto na norma e, se porventura detectado algum item não conforme, por exemplo, foi encontrado medicamento vencido, a gente vai relatar e a gente encaminha para a vigilância sanitária, pois é uma irregularidade sanitária. A gente não vai estar autuando o estabelecimento por uma irregularidade sanitária. A gente vai fazer essa participação conjunta com a vigilância. A gente vai detectar, porque se eu estou encontrando, se o fiscal está encontrando medicamentos vencidos, medicamentos termoláveis armazenados em desacordo, quer dizer que ali eu não estou tendo uma assistência tão efetiva como deveria. Então, a gente orientar também, né? No momento que a gente detecta, a gente orienta onde está, né, o procedimento que você está seguindo, reveja, faça treinamentos, caso você tenha delegado algum procedimento para algum funcionário. Então, é o momento do fiscal conversar com o profissional e orientá-lo para sanar essas irregularidades e para que o profissional não tenha um problema futuro com a vigilância, por exemplo. Lembrando que, por força de lei, também, tanto o Conselho Regional de Farmácia quanto o fiscal da Vigilância Sanitária, né, ambos têm essa responsabilidade, ou seja, o fiscal do Conselho Regional de Farmácia, identificando questões sanitárias, ele vai registrar, orientar e tem que notificar os órgãos competentes. O fiscal da Vigilância Sanitária, identificando falta ética, questões profissionais, ele deve registrar e deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia. Então, isso é uma questão prevista em lei também. Então, assim, está de acordo todos os processos quando a gente faz corretamente, beleza? E só complementando, essa questão das fichas, elas estão exatamente no artigo 1º da 3820, que fala que a atividade principal do Conselho de Farmácia zelar pela profissão farmacêutica, pelo exercício da profissão. Quando você analisa se o profissional farmacêutico está realizando seu trabalho com zelo, dentro dos padrões, das normas da vigilância sanitária, ele está zelando pela profissão farmacêutica, né, que é a sua atividade principal. O farmacêutico André Luiz nos enviou uma pergunta assim: quais são as diferenças entre a fiscalização do CRF e da vigilância sanitária? Então, a vigilância sanitária, ela fiscaliza os aspectos físicos do estabelecimento. Então, em relação à metragem de salas, em relação ao almoxarifado, temperatura, umidade, são aspectos físicos do estabelecimento. Não quer dizer que a vigilância não pode relacionar que o estabelecimento esteja, no caso, sem o profissional. Se ele estiver sem o profissional farmacêutico, ele vai repassar ao Conselho de Farmácia. O Conselho de Farmácia, portanto, como já foi dito, fiscaliza a assistência profissional. Porém, dentro da assistência profissional, a gente tem todos esses itens que a gente já elencou das fichas, que a gente verifica para embasar essa assistência em nossos processos de fiscalização. A questão da vigilância, ela vai liberar o alvará de funcionamento, né? Também localização, mas eu vou falar de alvará de funcionamento, para que a empresa possa exercer suas atividades, né? Nesse perspectiva, eu vou olhar basicamente questões sanitárias. Então, manipulação, vai ter lá área administrativa, dimensões X, laboratório, especificações tais, mínimas, perfeito. As farmácias vão aplicar injetáveis, tem que ter uma sala específica, ou seja, resoluções 44, 2009 e outras, eles vão olhar se atende à legislação, são questões sanitárias.
resíduos, perfeito? Todas essas questões vão ser apuradas, vão ser exigidas pela vigilância sanitária para poder liberar o alvará e vão ser conferidas se está sendo tudo certo. Então, quando o fiscal vai na farmácia, por exemplo, com manipulação, ele vai ficar um tempo considerável, porque ele vai avaliar todos os processos, procedimentos operacionais, os riscos do processo, vai trabalhar nesse ambiente. O farmacêutico fiscal do conselho, quando ele vai acompanhar isso, mas não vai aprofundar nessa questão. Mas vai olhar se o farmacêutico está tendo zelo por essas questões. Se sim os procedimentos estão autorizados, se sim estão acontecendo os processos. Né? O que é risco, tanto para... Vamos trabalhar aqui com a clínica oncológica. O risco que se tem para o farmacêutico manipular tem que ser previsto e tem que ser contido. Ok? Mas está tendo essa contenção? Então o fiscal farmacêutico também dá uma olhada. Do conselho. Então, mas o fiscal da vigilância ele vai aprofundar, vai pedir mais detalhes. Então, essas são diferenças básicas, sim, focando em questões sanitárias e exercício profissional farmacêutico. As diferenças básicas estão nesse ponto. E complementando, aquilo que eu já disse anteriormente, o conselho não vai autuar por detectar uma irregularidade sanitária. Ele vai relatar, orientar e encaminhar para o órgão competente. Não é cunho de autuação. E é importante também salientar que são dois órgãos parceiros, né? Conselho de Farmácia e Vigilância Sanitária. Os dois órgãos querem que a população tenha qualidade, né? Só complementando, que às vezes nós nos deparamos com essa dúvida, o conselho ele não tem atribuição para fechar o estabelecimento farmacêutico. A interdição é da vigilância sanitária. O conselho ele fiscaliza a assistência farmacêutica e a vigilância sanitária é responsável pela fiscalização das condições de funcionamento e licenciamento. Como ela tem essa atribuição das condições de funcionamento e licenciamento, por isso ela tem a atribuição de interditar o estabelecimento quando ele não atende essas condições. Muitas vezes a gente faz parceria, né, de fiscalização entre a vigilância sanitária e o Conselho de Farmácia. E é muito interessante. Nesse momento, não só o Conselho de Farmácia e Vigilância Sanitária Municipal, mas a Anvisa e às vezes a Polícia Federal. O que nós temos aqui como um pouquinho de primícia nesses 2 anos aqui, 2018 e 2019, principalmente, é que a nossa proposta não é alardear, nem ficar divulgando essas ações em conjunto, porque algumas dessas ações vêm de investigações da própria Polícia Federal e da Anvisa e não tem, às vezes, um desfecho agradável, né? Então a gente não quer dar publicidade a essas coisas também. E também, às vezes, expor o colega farmacêutico. Mas as ações são realizadas, nós divulgamos o número, as ações, mas a gente não fica publicizando essas questões como um todo. Né? O que nós queremos é que todos os farmacêuticos estejam trabalhando em condições adequadas e também exercendo a sua profissão de forma digna. Diferente disso, nós vamos poder atuar dentro dos nossos limites, mas sempre em prol da sociedade e do profissional também. Antes de darmos prosseguimento a mais dúvidas, eu gostaria de desejar boa noite a quem está chegando agora. Hoje nós estamos com um debate sobre fiscalização legal. Você tem dúvidas sobre o processo de fiscalização? Se você tem dúvidas, responda os comentários, né, na página do Conselho, que todos serão respondidos, né, dentro do nosso debate hoje. O Felipe Prates, farmacêutico, nos enviou uma dúvida. Qual o motivo das multas aplicadas pelo Conselho Regional de Farmácia durante a fiscalização? Então, o Conselho de Farmácia ele tem 3 principais motivos de aplicação de um auto de infração. Não quer dizer que já é uma multa propriamente dita, porque deste auto de infração cabe a defesa do estabelecimento. Então, os motivos são estabelecimentos clandestinos, que estão funcionando sem registro no órgão. Segundo ponto, estabelecimentos irregulares, que estão funcionando há mais de 30 dias sem o profissional farmacêutico. E o terceiro ponto, assistência profissional, que vai de acordo com o perfil que está previsto pela Resolução 648. Então, os perfis deficitários, em caso de fiscalização e na ausência do profissional, é lavrado o auto de infração. Então, lavrado este auto de infração, o estabelecimento tem 5 dias para fazer a defesa deste auto de infração. A defesa sendo deferida, o processo é arquivado. A defesa sendo indeferida, o estabelecimento ainda tem o prazo de 15 dias para recorrer ao Conselho Federal de Farmácia. Então, a gente tem esses 3 motivos para o auto de infração. Dentro desses 3 motivos, a gente tem alguns desdobramentos. Estabelecimentos que está sem o farmacêutico substituto. Então, porque a gente sabe hoje que um estabelecimento dificilmente consegue manter um profissional
somente para todo horário de funcionamento. Então, alguns estabelecimentos têm mais de um profissional. Suponhamos que tenha a saída de um desses profissionais. Um profissional trabalha de manhã e o outro à tarde. Então, o profissional da tarde saiu e está mais de 30 dias sem um farmacêutico para cobrir o período da tarde, então a autuação por estar funcionando há mais de 30 dias sem o profissional substituto. Um estabelecimento, a gente faz muita blitz e fiscalização aos finais de semana, porque a gente sabe que muito estabelecimento ainda trabalha não declarando este horário de funcionamento no fim de semana. Então, é um outro foco de autuação. É o estabelecimento funcionando sem um farmacêutico substituto, porque ele trabalha durante a semana com um RT, final de semana ele está aberto, deveria ter um substituto. Então, a gente autuaria esse estabelecimento sem um farmacêutico substituto, funcionando fora do horário declarado ao Conselho de Farmácia. É interessante também falar que quem é autuado é o estabelecimento, né? Isso. É sempre o estabelecimento que... a lei fala que o estabelecimento tem que comprovar que ele tem assistência farmacêutica. Alguns colegas acham que o conselho está autuando o farmacêutico. O conselho não autua farmacêutico. Não. O conselho autua estabelecimento farmacêutico que não comprova que possui assistência farmacêutica. Isso. O profissional ele pode ser punido pelo Conselho de Farmácia eticamente. Então, a gente tem o setor de ética, caso seja detectado. A gente recebe denúncias éticas, então, caso seja detectado e comprovado denúncias éticas, é aberto um processo ético e a comissão de ética vai elaborar um parecer, um relatório final e vai ser julgado esse processo ético. Então, o profissional ele pode ter alguma punição eticamente, mas o auto de infração lavrado no momento da inspeção é para o estabelecimento. Lembrando que a questão do processo ético, ele só é gerado quando é detectada uma negligência do profissional farmacêutico no ato da autuação. Né? Não necessariamente a autuação do estabelecimento vai gerar um processo ético. Não. O processo ético é gerado quando é constatada uma negligência do profissional farmacêutico. Então, a gente vai respondendo várias questões importantes. Né? Então, o objetivo do Conselho não é multar. Deixamos claros isso. Porque a autuação, quando se tem um profissional farmacêutico presente, exercendo sua função junto à sociedade, não tem motivo para ter multa. Isso é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante nessa questão de fiscalização é o seguinte, pelos motivos que a Érica apresentou bem, vamos recapitular aqui essa ideia que fugiu a pergunta. As pessoas perguntam, podemos fiscalizar e autuar? Olha, fiscalizar, PGRSS, tudo isso a gente já disse que sim. Perfeito? Então, esses são procedimentos intensos, são atuações do profissional farmacêutico. A multa vem dessas ausências. Então, muitos falam assim, olha, eu não posso nem sair para tomar um café. Eu não posso sair para almoçar. Eu não posso sair para ir ao banco. Ora, o horário é declarado, conforme a legislação. Perfeito? O horário de almoço também é declarado pelo profissional. Então, nesse horário, é respeitado. Quer dizer que o Conselho não pode fiscalizar o estabelecimento? Pode. Ele pode fiscalizar, até porque, pela própria proteção do farmacêutico da sociedade. Porque se nesse momento estiver acontecendo alguma coisa, algum procedimento errôneo, o fiscal está identificando. Né? Se tem algum processo que o farmacêutico não sabe o que está acontecendo, que ele está ausente, ali está a proteção. Então, o fiscal lá ele não vai autuar o estabelecimento pela ausência do profissional, mas se ele identificar alguma coisa errada sendo feita, ele vai identificar e pode autuar ou tem que tem que notificar a vigilância sanitária. Ponto importante. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais é um dos únicos conselhos do Brasil que consegue determinar, cumprir até a notificação de ausência por 12 horas. A maioria dos conselhos estabelecem 48 horas, 72 horas para essa notificação prévia. Então, vamos deixar claro, é importante, porque a gente sempre vincula com multa. A notificação até 12 horas, que é feita pelo profissional farmacêutico, é decorrente de uma questão programada. É uma consulta, mesmo alguma coisa que aconteceu imprevista, mas com antecedência de 12 horas, ele pode notificar. Então, ele vai notificar, está devidamente notificado. Perfeito? Olha, aconteceu um imprevisto, meu filho ficou doente, eu fiquei doente e tudo mais. Não tem, é uma urgência, emergência.
Como é urgência e emergência, não tem como notificar, está fora dessas 12 horas também. Ok, é urgência e emergência, vai cumprir a urgência e emergência. Vai para o hospital, leva o filho, faz o que tiver que acontecer, gente. Nós temos que ter o cuidado com isso, né? Só que, a partir do momento que o farmacêutico fiscal for a esse estabelecimento, ele tem 5 dias, ou seja, não são 12 horas, 48 horas, ou 72 horas para comunicar. Aconteceu urgência, você tem 5 dias para justificar. O farmacêutico fiscal estando presente no estabelecimento, se passou. Então, o atestado médico, ou seja, está devidamente justificado, é urgência e emergência. Então, infelizmente, muitos colegas querem que outros tenham dúvida, causam um tumulto em redes sociais, né, nos grupos de discussão, devido a isso. Não é verdade? E ele acusa, fala assim, olha, mas não é verdade. Então aqui estamos a oportunidade de esclarecer que não é verdade isso. Aconteceu urgência e emergência, o filho passou mal, vá para o hospital, vai cuidar da família. Tem 5 dias para poder justificar, tem um atestado, tem tudo mais. Só complementando, pode ser que nesse caso de um imprevisto, pode ser que ocorra um auto de infração. Porém, você vai fazer a defesa, você vai apresentar o atestado e possivelmente a Câmara Técnica... Justamente, então assim... Se estiver devidamente comprovado... Se é urgência e emergência, está comprovado. Agora, a urgência e emergência, eu fui ao banco? Não sei o que é comprovado. Se for uma urgência e emergência de verdade, pega a declaração, vamos justificar. Né? E aí torna-se outra coisa importante. Né? Aí vamos falar assim, eu sou farmacêutico proprietário. Eu quero ter um privilégio diferente do farmacêutico que não é proprietário. O conselho, pessoal, não pode fazer essa diferença. Não tem como fazer essa diferença. Né? Por N motivos. Então, é muito complicado quando o colega chega e quer pressionar isso. Eu sou farmacêutico responsável, você não é CLT, você pode ficar o tempo necessário da sua farmácia. Se você pode ficar o tempo necessário para a sua farmácia estar aberta, por não ser CLT, justamente por ser proprietário, olha, você tem seu horário de almoço, cumpra o horário de almoço. Mas o restante, a população vai estar desassistida, pode estar acontecendo coisas erradas da mesma forma. Né? Então, assim, nós não podemos te levar para esse lado. Eu também sou farmacêutico proprietário, e nós temos farmacêutico lá também. Farmácia pequena, menor do que muitas que nos relatam, que nos ligam, mas nós temos farmacêutico lá também presente. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar isso bem feito, né? Senão fica muita gente com tumulto, né? Com uma coisa que é simples, olha... Teve urgência e emergência, atenda a urgência e emergência. Caso o fiscal esteja presente, sim, justifique. Tem 5 dias. Né? Caso tenha alguma coisa que é programada, você tem até 12 horas para poder justificar. Cursos, palestras, workshops, auditorias externas. Então, olha lá no plano de fiscalização, no site, no portal de transparência, que tem todas as questões lá, bem explicadas, bem detalhadas, tá bom? E o Brandão tocou no assunto do comunicado de ausência, né? É muito fácil fazer comunicado de ausência. É no site do conselho, você vai entrar no acesso restrito na área do farmacêutico e lá tem comunicado de ausência. E ele vem já assim, bem detalhado. Eu vou ficar ausente por um motivo, consulta médica, ausências de férias. Tá muito simples. E o site, hoje em dia, no celular você consegue, né, fazer seu comunicado de ausência. A Maiara Botelho tem a seguinte dúvida. Tem interesse em saber quantas ausências detectadas já geram multas? Então, na verdade, hoje a gente tem, a resolução, ela traz a questão do perfil de assistência. E o que é o perfil de assistência? Ele é classificado nas inspeções dos últimos 12 meses. Então, vai depender de quantas inspeções você tem nos últimos 12 meses e de acordo com que vai estar classificado o perfil do seu estabelecimento. Então, perfil 1 é de 71% a 100% de presença do farmacêutico. Então, a gente não autua esse estabelecimento, é uma assistência efetiva, a não ser que a gente tenha uma denúncia, que a gente esteja verificando essa denúncia e o profissional esteja ausente. Mas, via de regra, perfil 1 a gente não autua. Perfil 2 já é uma assistência deficitária, de 40% a 70% de presenças. E perfil 3 é assistência deficitária, 0% a 39% de
presença profissional. Então, vai depender das inspeções dos últimos 12 meses e em qual perfil o estabelecimento está classificado. O estabelecimento estando classificado em perfil 2 ou 3, na ausência do profissional, será lavrado o auto de infração. Essas informações estão na deliberação 28 de 2018, publicado no portal Transparência, que aprova o Plano Anual de Fiscalização de 2019. O farmacêutico Felipe Prates enviou a seguinte dúvida. Na fiscalização, só olham se estou presente. Sou farmacêutico proprietário e resolvo problemas de gestão e administração. Com isso, não tenho horário de almoço correto, como aparece na CRT. Já fui multado por não estar presente no dia de nascimento da minha filha, mesmo enviando atestado médico de acompanhamento. Como que ele chama? Felipe Prates. Boa noite, Felipe. Em relação à questão do horário do farmacêutico proprietário, o Conselho de Minas Gerais, a gente concede 2 horas de intervalo para almoço e descanso. Eu sempre sugiro para os profissionais que são proprietários que dividam essas 2 horas para que seja possível almoçar, né? E uma hora para almoçar e 1 hora para você poder resolver alguma coisa que você precisa fazer fora da farmácia, né? Porque aí você ganha, você consegue resolver melhor o seu tempo para dar assistência na sua farmácia. Então, é o que a gente relatou antes. Não adianta a gente querer ficar o responsável por todo o tempo da farmácia. E é mais uma prova. A gente sabe que tem condições e condições, mas a gente leva um pouquinho para o que seria ideal. É um farmacêutico para cuidar da gestão e outro farmacêutico para cuidar da parte técnica, que seria uma coisa bem importante para fazer a divisão, para que se possa fazer tudo bem feito. Somos sobrecarregados, sim, os farmacêuticos proprietários são sobrecarregados com essa parte administrativa, financeira, mas é uma opção. Né? Opção diante da situação, sim. Né? Agora, a gente não pode tratar o outro estabelecimento diferente. Né? O farmacêutico está aí também para poder fazer as ações. Uma coisa importante, eu não sei, colega, quando foi que você fez essa declaração. E eu faço parte da comissão de fiscalização que a gente analisa junto com os demais colegas. Então, assim, te garanto, né, fizemos todos os parâmetros, esses parâmetros todos foram aprovados, levados para a diretoria, levados para o plenário. Tem todos os parâmetros estabelecidos que nós vamos seguir, né, justificativos e tudo mais. Ok? Atestados, dessas condições. Né? Então, eu não sei quando que aconteceu isso e provavelmente não foi em 2018 agora, tá bom? Porque o pessoal tem bom critério e quando você está com o nascimento do seu filho, aconteceu um fato extraordinário, né, que é a dádiva de Deus, mas justificaria a sua ausência naquele momento, tá bom? Então a gente tem que entender como é que foi esse processo, como é que foi. Quero que você entenda também, todos os colegas, que um farmacêutico que foi fiscalizado 10 vezes, e as 10 vezes ele nunca está presente, sempre tem uma justificativa, né, é muito difícil de você trabalhar com todas essas justificativas. Né, porque pensando que ele vai na farmácia 3 vezes ao ano, ou seja, nessas 2 anos e meio nunca está presente, né, então assim, alguma coisa está errada. Então a gente tem que trabalhar, não como é o seu caso, mas tem casos e casos. Então por isso que é analisado devidamente e deferido ou indeferido a defesa de acordo com parâmetros, nada do achismo, tá bom? Só complementando, a lei não prevê distinção entre farmacêutico proprietário e estabelecimento farmacêutico não proprietário, só frisando isso. E a gente não pode deixar de lembrar que a lei também é clara ao dizer que é condição de funcionamento de farmácias e drogarias a presença do profissional farmacêutico. Por mais que haja justificativas, a empresa, a pessoa jurídica tem a obrigação legal de manter a presença em tempo integral. A Natália Ferreira fica feliz em ser fiscalizada, pois só assim alguns proprietários são inibidos a fazer da farmácia o que bem querem. É uma pena que onde ela está há 3 meses ainda não recebeu a visita do fiscal. Natália, boa noite. Seria interessante, depois você entrar em contato conosco, liga aqui na fiscalização, me informa onde é, que pode ser que seja alguma região que esteja com um farmacêutico de licença, farmacêutico fiscal, que esteja com a fiscalização um pouco atrasada. Então, se quiser, eu estou à disposição para você me ligar, a gente conversar,
que se for uma região que ficou um tempo sem farmacêutico fiscal, a gente teve uma complicação no ano passado, que a gente ficou com 2 regiões desassistidas, então pode ser que a fiscalização esteja em atraso. Então, pode entrar em contato comigo que eu vou verificar. Natália, a gente fica feliz com isso, com esse retorno, né? Isso é bem positivo. E pode ser também que o estabelecimento, o colega que saiu do estabelecimento, ele estivesse presente em todos os processos de fiscalização, tenha feito um logo antes de sair, você entrou, e a farmácia, né, o estabelecimento está dentro do perfil 1, né, que é um perfil de boa assistência, e mesmo contratando outro profissional farmacêutico, né, pela troca, por exemplo, e como eu disse, nós focamos os estabelecimentos que tem um perfil deficitário, nossa senhora, né? Opa, enrolei aqui, que teve com deficiência, e também as denúncias, que são um risco sanitário, mas assim, você pode ter certeza, será um prazer grande para o nosso farmacêutico fiscal poder lhe acolher aí nessa, não sei se você mudou de cidade também, né, para te acolher na região, pode contar com o farmacêutico fiscal da sua região. A Thaís Loureiro fica grata pela fiscalização, pois assim é comprovado que estamos trabalhando corretamente. Mas ela gostaria que o CRF revesse o número de fiscais, que na opinião dela ainda é pouco, para o número de drogarias que abrem constantemente. Hoje a gente tenta seguir a resolução 648, que que traz para a gente que deveriam ser 600 estabelecimentos por fiscal. Como eu disse no início, o nosso estado ele é muito heterogêneo, então a gente tem regiões com grande quantidade de estabelecimentos e o norte de Minas, que é uma região que os estabelecimentos estão muito espalhados. A gente tem tentado conseguir, existe a previsão para esse ano para a contratação de mais um profissional farmacêutico fiscal, para a gente tentar melhorar esse número e atender melhor a todos os municípios. Essa questão de aumentar, Thaís, né? Boa noite. É importante, sim. Nós, 2018, 2019, agora nós estamos fazendo um esforço hércules para que a gente possa acertar as contas herdadas, né? Infelizmente, herdamos aí quase 3 milhões de déficit. Estamos colocando a casa em ordem. Um dos objetivos nossos era ter aumentado o número de farmacêuticos fiscais, até porque alguns estavam de atestado, alguns ausentes, mas que a gente pudesse aumentar o número. Diante dessa situação, nós estamos fazendo a melhor forma possível, né, para o Conselho possa sobreviver e também possa, principalmente, nós nunca deixamos de atuar na área fim do Conselho, que é a fiscalização. Então, nós conseguimos agora repor, né, trabalhar com os fiscais que também saíram, pediram para sair. Nós agora temos com 2 fiscais a mais esse ano, a proposta é contratar mais um. E, claro, sanando essas questões financeiras, nós vamos investir na fiscalização, que foi o que nós fizemos desde então, né, em tecnologia, em equipamentos, ou seja, dando condições para farmacêuticos fiscais poderem exercer adequadamente sua função e poder também exercer junto aos profissionais farmacêuticos, com orientação, com toda essa parte. Então, assim, é um foco nosso verter o máximo possível de recursos financeiros para o setor de fiscalização. A Juliana Queiroz diz que tem muita coisa por trás da fiscalização, principalmente hospitalar, onde o CRF não enfrenta a classe médica. Em relação aos hospitais, o CRF não deixa o fiscal atuar esses estabelecimentos? Ficamos sem entender um pouquinho. Deixa eu tentar explicar um pouquinho sobre farmácia hospitalar, né? Em relação aos hospitais, como que é a fiscalização do CRF relacionado a estes estabelecimentos? Bom, aí não, antes disso aí de entrar, que não é isso que talvez ela tenha perguntado, talvez ela possa complementar. Mas a atuação do farmacêutico fiscal dentro da farmácia hospitalar é da mesma forma. Tem uma ficha de verificação, onde é feita a questão da assistência. Lógico que difere um pouquinho as ações, porque as ações desenvolvidas são diferentes, né? Nós vamos olhar procedimentos, por isso que às vezes o pessoal fala, está olhando procedimento, todas as questões interligadas à assistência no ambiente hospitalar. Olhamos se tem farmácia clínica funcionando, a gente quer conhecer o sistema, conhecer como é que é o processo, né? Então, assim, se tem a manipulação de oncologia, se é o farmacêutico que está fazendo essa própria manipulação, isso é muito, muito importante. O que nós sabemos também é que alguns colegas recebem o fiscal e não conta tudo, né? E aí é importante que se tenha denúncia, a manifestação, para que o conselho possa agir também, né, em todos os estabelecimentos. Então, a fiscalização é feita dessa forma. Se tem um número, sim, na parte de registro, não extrapolando um pouquinho, o registro vai liberar a certidão de regularidade técnica baseado na legislação, baseado nos mandatos de segurança, baseado em tudo que nós estamos trabalhando. Então, sim, protegemos de todas as formas. Fizemos aqui a Érica, a Élida,
e o Rodrigo participaram aqui em 2014, 2015 comigo, estava presente, uma negociação intensa com mais de 1.000 hospitais, onde nós conseguimos chegar no aumento do número de profissionais farmacêuticos, inclusive o ganho salarial foi maior do que se tinha antes, lembrando que não tem piso salarial estabelecido para a farmácia hospitalar. Nós conseguimos avançar bastante nesse ponto. Né? O farmacêutico que foi para a farmácia hospitalar sem condições, aí é outra questão, ele foi capacitado, estava lá trabalhando. Né? Mas aí a fiscalização, peço a colega que esclareça um pouco melhor, porque o Conselho fiscaliza diante das normas. Né? Então, assim, não entendo quando se fala que o Conselho tem medo de médico. A gente não tem que ter medo de ninguém. O Conselho exerce a sua função e o Conselho de Medicina exerce a sua função. Não tem essa questão. Né? Eu acho que explica um pouquinho melhor para a gente poder responder. Só complementando, no ano passado, 2018, foi aprovada em plenária a deliberação 2 de 2018. Então, para hospitais acima de 50 leitos, a gente exige assistência 18 horas diárias, não é isso, Rodrigo? 12 horas no final de semana. Até 100 leitos. Acima de 100 leitos, a gente já cobra a assistência integral. E onde a gente não pode autuar é porque existe algum impedimento judicial. Mas onde a gente não tem esse impedimento judicial, a gente fiscaliza da mesma maneira e cobra da mesma maneira. É importante, tem alguma deficiência, pessoal, tem que denunciar. Se a sociedade, o colega, não colaborar com o conselho, como que a gente vai identificar que aquela pessoa mentiu, que aquela pessoa escondeu alguma informação da gente? Porque às vezes o colega, olha, o pessoal tem isso. Eu falei, mas como é que a gente ia saber se ele tem isso diferente? Então tem que fazer denúncia, né? O que acontece muitas vezes, tanto com farmácia hospitalar, tanto com farmácia municipal, que muitas vezes a gente recebe denúncias no sentido de que a fiscalização não está atuando e autuando, mas muitas vezes a gente tem impedimento judicial. Nós temos um exemplo muito interessante aqui sobre a discussão do SUS, né? Onde o pessoal falou que não tem, brigou. Quando a gente parou aqui e olhou para o pessoal, falou assim, olha, mas você está brigando aqui, questionando isso, mas o seu município, que você faz parte da rede municipal, tem uma ação contra o conselho que não permite fiscalizar. Como é que você quer cobrar isso, se você mesmo sabe desse fato, né, doutora Hélio? Lembrando que muitos municípios, muitos hospitais têm decisões judiciais que impedem o Conselho de autuar e fiscalizar. O que não impede o Conselho de fazer relatórios circunstanciados e também não impede o próprio profissional farmacêutico e a sociedade de denunciarem situações que coloquem em risco a população, que coloquem em risco o paciente, inclusive para atuação conjunta com o Ministério Público. Porque muitas vezes o Conselho não pode atuar porque existe uma decisão judicial, mas se houver uma provocação da sociedade ou do próprio profissional farmacêutico junto ao Ministério Público, o Conselho Regional de Farmácia consegue sim adentrar esses estabelecimentos e fazer as fiscalizações necessárias para que o Ministério Público chame esses hospitais, esses municípios, para manterem realmente uma assistência farmacêutica adequada. Às vezes fazer ter um termo de ajuste, né, doutora? Exatamente. Mas aí a gente precisa da provocação também da sociedade. Porque como o Conselho de Farmácia muitas vezes está impedido por alguma decisão judicial, se a sociedade ou o profissional farmacêutico não atuarem nessa denúncia, o Conselho também fica impedido de tomar outras providências. E apesar de termos aí algumas decisões judiciais contrárias à assistência farmacêutica, nós temos o que a gente enxerga é que alguns hospitais de pequeno porte aí que têm decisão desfavorável, eles mantêm o profissional. Eles sabem que não precisavam ter, mas eles mantêm o profissional farmacêutico lá, por causa do trabalho que o farmacêutico está fazendo ali. E é isso que o fiscal tem tentado fazer, sensibilizar esses locais em que a gente está impedido de autuar, por exemplo, tentado sensibilizar da importância do profissional farmacêutico. Então, o fiscal tem tentado essa aproximação e sensibilizar para manter o profissional ou, se não tiver, de inserir esse profissional na equipe multidisciplinar. Porque, nesses casos, o profissional deixa de ser obrigatório e passa a ser necessário pela atuação que ele tem do âmbito da assistência farmacêutica. A Marcela Ribeiro pergunta se é de competência do CRF fiscalizar sobre procedimentos internos como PGRSS, POP e controle de receitas.
A gente já disse anteriormente que essa previsão está na Resolução 648 de 2017 do Conselho Federal de Farmácia, que é a aplicação das fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas. Então, dentro dessas fichas, existem essas perguntas. Se o local tem PGR-SS, se os medicamentos estão armazenados de acordo com a legislação, se os medicamentos termoláveis estão armazenados de acordo com a legislação, se o fracionamento está feito de maneira correta. Então, esses procedimentos, como já dito, servem para embasar essa assistência profissional, se essa assistência profissional está sendo de fato exercida. Só complementando, são parâmetros para verificação do zelo, da diligência do profissional farmacêutico naquele local. A Valéria Queiroz quer saber se ela pode trocar de horário com um colega, se necessário, sem comunicação prévia ao Conselho Regional de Farmácia. Valéria? Valéria. Boa noite, Valéria. Pode sim. Não é necessário você comunicar ao conselho essa troca de horário com sua colega farmacêutica também. É só importante que o estabelecimento tenha assistência farmacêutica. O fiscal do conselho vai procurar um farmacêutico, né? Aí ele vai informar, olha, o Valério não está, mas quem está presente é a sua colega. Valéria, isso é importante do seguinte ponto. Vai ser uma mudança temporária? Foi um dia ou outro, mas se for uma mudança rotineira, ou seja, vou realmente mudar de horário definitivamente, aí é bom que se altere sim na CR. Lembrando, a CR é online, é eletrônica, então você não tem custo, o estabelecimento não tem custo. Nós estamos aqui, né, uma novidade que a gente quer deixar todo esse... Hoje a CR, o farmacêutico vai liberar a sua CR, que está tudo de acordo, ele vai lá e entra e consegue. Os colegas que vão mudar alguma situação ou outra ainda tem que vir ao conselho, notificar, não é isso, Rodrigo? E aí nós estamos com a proposta de revendo todo esse processo, que a partir então de abril, meados de abril, depois do dia 15 ou para frente, nós já vamos conseguir, no seu caso específico, se você quiser alterar definitivamente o horário, vai ser possível então que o farmacêutico entre na sua área restrita, faça essas alterações, a pessoa jurídica vai entrar na área restrita da pessoa jurídica, vai confirmar essas informações, validando todo o processo, ok? E aí automaticamente vai estar emitido uma nova CR com um novo horário. Ou seja, pode ser feito neste momento e já vai estar constando, após a alteração e análise do conselho. A nossa tendência com isso é acabar com um papel, né? A gente tá caminhando para uma questão ambiental de transformar todo o nosso processo de emissão de certidão seja digital. E vai diminuir um pouquinho a burocracia e otimizar o tempo, né? Às vezes o colega está apertado, não tem como vir ao conselho, ou ir na sessão, ou vai mandar uma correspondência. Então, assim, além da questão ambiental, otimização dos processos, a gente está facilitando a vida do colega, que pode, lógico, passar pela análise, né, do setor de registro ainda, mas o processo foi feito ali imediatamente já no próprio estabelecimento. O Vilmar Cândido mandou a seguinte pergunta. Boa noite, sou farmacêutico proprietário e estou com um problema em buscar minha filha na escola. Meu horário de almoço vai de 14h30 a 16h30. Depois tenho que pegar minha filha na escola às 17h20 e fico com ela até 17h40, quando minha esposa chega em casa. Como vocês podem me orientar nesse sentido? Como é que ele chama? Vilmar. Ô Vilmar, é uma questão bem particular, então acho que você tem que entrar em contato com a gente aqui para a gente pensar juntos, mas de uma forma onde você pode pegar essas 2 horas que você tem, né, dentro do período, você pode estabelecer um horário menor do almoço, por exemplo, e estabelecer esse horário que você vai estar de folga dentro do horário que você está com a sua filha, vai buscar a sua filha na escola e aguardar a sua esposa chegar. Então, dentro dessas 2 horas, conseguindo conciliar, aí o problema está teoricamente resolvido, né? Então, assim, você tem 2 horas dentro desse dia para poder estabelecer a melhor forma para você poder utilizá-lo. Acredito que depois de uma conversa, você nos procurando, a gente pode sentar e ver te ajudar nesse momento. Mas, assim, de imediato, se você quiser pensar, é trabalhar com essas 2 horas, né? Não sei se você utiliza essas 2 horas de 14h30 a 16h30, né? Todas essas 2 horas. Mas se não puder, se não tiver necessidade, você pode pegar um tempo e alocar dentro do horário que você buscaria sua filha, estaria com ela e retornaria para o estabelecimento farmacêutico de sua propriedade. A Natália Ferreira enviou a seguinte pergunta. Um proprietário possui 5 farmácias
e não possui farmacêutico em todas as unidades. Disse que prefere pagar multas do que pagar o salário do farmacêutico. Como ele consegue manter tanto tempo todas essas farmácias abertas e nada acontece? Deveria ser obrigado a fechar as portas se não contratar o profissional farmacêutico. Natália, eu vou deixar até a Érica responder depois, mas vou te jogar uma dúvida. As 5 farmácias, né, estão registradas no conselho? Porque se estiverem registradas no conselho, ele tem que declarar o farmacêutico. Né? Se o farmacêutico está declarado e não está presente, é uma situação. Ok? Então, a gente tem alguma informação que está truncada aí. Então, por isso é até a questão da denúncia, para você mandar para a gente na área de denúncia. Outro fato, se ele não registrou a 5, alguma a gente não encontrou, é denunciar. É clandestino. Então, por isso que ele não tem. Então, o que acontece? Quando o próprio farmacêutico, gente, o próprio colega colabora com as questões erradas, prejudica a sociedade e a própria profissão. Se sabe que tem alguma coisa clandestina, alguma coisa errada, tem que denunciar. Ou seja, não é imputar a culpa no Conselho Regional de Farmácia de liberar. O Conselho não libera. O Conselho só vai liberar a CR se estiver cumprindo dentro do estabelecido legalmente. Não está cumprido, não tem a CR. Ok? Mas se ele contratou um farmacêutico para trabalhar de 8 até as 18, e o farmacêutico não está lá, a fiscalização está acontecendo, uma hora ou outra sendo autuado. Tanto que ele às vezes falou que prefere pagar a multa, porque alguma vez pagou a multa. Só que a multa é a primeira multa, depois pode dobrar, enfim, a reincidência pode aumentar esse valor. Agora, o importante o mais claro que eu quero que vocês entendam, que todo mundo está nos acompanhando, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais não autoriza essas 5 farmácias sem farmacêutico. O que eu ia falar é que a fiscalização ela está atuando, está autuando, se ele estiver funcionando sem farmacêutico, mas considerando que a doutora Hélida já disse, o Conselho de Farmácia não tem a atribuição de interditar estabelecimentos. Então, a gente está autuando. O poder para interditar é vigilância sanitária. Faça uma denúncia. Vai ficar mais fácil, inclusive na vigilância sanitária. Felipe Prates perguntou: se o farmacêutico não está no estabelecimento e o fiscal chega, e passam poucos minutos, o farmacêutico retorna, como o fiscal deve agir nesse caso? Então, nesse caso, o que o Conselho considera que a assistência ela é presencial. Se o fiscal já lavrou o termo de inspeção, é considerado ausência para o profissional. Mas, enquanto o fiscal está dentro do estabelecimento e o farmacêutico chega, a gente considera que ele chegou durante a inspeção. E considera outros, não considera a ausência dele, do profissional. É importante também complementar, gente, que o fiscal vai na cidade X. Todas as fiscalizações, o farmacêutico chega na hora. Olha, o fiscal está aqui, vem correndo. Então, assim, não está tendo uma ausência porque foi resolver um problema pontual ou porque foi tomar um lanche. Não é isso que acontece. Então, acho que a gente não pode generalizar. Né? Então, às vezes, as pessoas, volto a repetir, querem causar tumulto em redes sociais com essa questão. Aí você olha do seu lado, você é um farmacêutico, está cumprindo tudo certinho, fazendo toda a conduta, respeitando a sociedade, fazendo o seu trabalho, e o outro farmacêutico nunca está presente. Pode ser um dos casos citados pela colega dessas 5 farmácias. Aí o farmacêutico fica chateado, mas fica chateado porque autua quando chega lá. Então, assim, nós temos que começar a separar o joio do trigo, pessoal. A verdade é essa. Se queremos que a profissão vá para frente, separe o joio do trigo. Não caia em conto de carochinha. Pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos ser sérios com a nossa profissão. Né? Nós estamos aqui, não estamos aqui brincando. O conselho não existe para brincar. O conselho não existe para autuar. O que ideal seria se a gente tivesse fiscalização, com orientação e não tivesse nenhuma autuação, né, Érica? Nenhuma autuação seria o ideal para a gente, porque o farmacêutico estaria presente, a sociedade estaria lá disponível um profissional para atendê-la. Mesmo que ela não quisesse, mas ali estaria o profissional, cuidando não só da orientação, mas de toda a parte legal, de não manipular produto vencido. Né? Vamos atender uma coisa? Quantas farmácias estão, eu sou da área magistral também, quantas farmácias estão manipulando fitoterápicos que são necessárias à prescrição médica? Sem a prescrição médica. E aí depois vem falar que o conselho não pode atuar, não pode perceber. Olha só, vamos separar o joio do trigo, moçada. Não caia nisso, não.
considerando, a gente recebe inúmeras denúncias. Os grupos de WhatsApp, eles existem, e existem agora essa onda de os grupos de WhatsApp avisarem quando o fiscal chega na cidade. Então, o que mais fiscal vê é o grupo avisando, o fiscal chega na farmácia, o farmacêutico chega em seguida. Então, a gente tem recebido denúncias nesse sentido e está atrapalhando o serviço da fiscalização. Porque o que a gente quer não é o profissional estar na farmácia só porque o fiscal está na cidade. A gente, o farmacêutico, eu também sou farmacêutica, a gente tem que saber da nossa importância e do trabalho que a gente exerce naquele estabelecimento. Então, isso dificulta a fiscalização e prejudica os bons profissionais. Então, não é isso que a gente espera do profissional farmacêutico. A gente tem que se valorizar e estar lá, não porque o fiscal está na cidade, é porque a gente sabe do nosso valor, do trabalho que a gente exerce e que presta para a sociedade. Olha, uma coisa importante, pessoal, nós ficamos muito satisfeitos, nós agradecemos muito todos os colegas, nós tivemos as autuações estão aí, a atuação por causa de irregularidades, por causa de denúncias. Então, são vários colegas, a sociedade também fica cada vez mais feliz. Por quê? Cada entrevista que a gente dá na rádio, que valoriza a profissão, que solicita a sociedade, que denuncia o que acontece de errado, e isso acontece, quer dizer que o Conselho Regional está chegando à sociedade, o Conselho Regional está chegando no profissional. Então, nós agradecemos todas as denúncias, não foram poucas, e nós estamos atuando. E isso é o mais importante, não estamos deixando nada para trás. O que é risco sanitário, o que é risco à sociedade, nós estamos tentando coibir de todas as formas. E cada um de vocês que nos ajuda, nós agradecemos e queremos que todos nos ajudem cada vez mais. O Rafael gostaria de saber como funciona no caso de um farmacêutico responsável técnico que sai da empresa através da rescisão indireta. Como é feita a comunicação da baixa à fiscalização? Boa noite, Rafael. Quando o farmacêutico se desliga da empresa e tem qualquer problema na questão da rescisão contratual, existe no nosso site um formulário de baixa. Basta preencher o formulário, no próprio formulário ele é autoexplicativo e você vai justificar lá que você não tem a sua rescisão contratual ainda e encaminha para a gente, pode ser por e-mail, pelos correios ou presencialmente. Assim que o setor de registro efetivar a baixa, nós vamos enviar e-mail para a empresa, para o farmacêutico, informando que a baixa foi feita, tá? E o fiscal também ele tem acesso às informações no sistema. Essa rescisão agora, né, Rodrigo, nós estamos agora terminando o processo também, que vai ser uma outra forma. O farmacêutico vai notificar a rescisão. O que acontece é diminuir um pouco essa burocracia, né? Porque nós sabemos que quando o farmacêutico, às vezes ele está ali no estabelecimento, infelizmente, né, acontece do proprietário não farmacêutico, ou do proprietário farmacêutico, né, não concordar ou não aceitar ou não permitir que o colega retire essa CR de lá. Que a CR é do farmacêutico, ele apresenta ali, depois ele recolhe. Então, nós temos essa dificuldade. Então, alguns colegas nos noticiaram isso, nós já estamos resolvendo essa questão para que, uma vez que o farmacêutico, que é o responsável técnico, que tem o poder dessa CR, ele informando que rompeu, acabou. Então, automaticamente agora, eu acho que já está funcionando, né, Rodrigo? Mas o processo nosso entrou, fez a rescisão, uma vez fez a rescisão, já registra ali, ok? O registro vai ter esse acesso e já cancelado está. Ou seja, evita que o estabelecimento possa vir a ficar comprando das distribuidoras, usando o nome do farmacêutico. Se usar e for identificado com a baixa devida, ele pode ser notificado na justiça, o farmacêutico pode contratar um advogado, noticiar ele na justiça, né, referente à utilização indevida do nome dele. Então, assim, nós estamos trabalhando para poder prevenir e dar essas precauções para o profissional farmacêutico. E no momento em que é realizada a baixa no setor de registro, já gera um protocolo e o fiscal já tem acesso à informação da baixa do profissional pelo smartphone. E já conta como dias para poder regularizar. De acordo com o nosso código de ética, o farmacêutico tem até 5 dias para comunicar ao conselho seu desligamento. A Manuelina Lima gostaria de saber se uma policlínica de uma cidade pequena que possui medicamentos, inclusive controlados pela portaria 344, é obrigatória a presença do profissional farmacêutico.
Pelo Conselho de Farmácia, a gente entende que onde há dispensação de medicamentos, há necessidade de farmacêutico. Mas há necessidade de verificar caso a caso, em virtude da existência de algumas decisões judiciais. Então, é caso a caso. A Natália Ferreira gostaria de saber, e quanto às farmácias funcionarem até certo horário com farmacêutico, tendo documento no CRF, e depois do horário comunicado, sem farmacêutico, mas com alvará de funcionamento e alvará sanitário? É Natália? Isso. Natália, então a fiscalização ela acontece fora desse horário declarado também. Então, se uma drogaria declara que funciona até às 18, existem as fiscalizações fora desse horário, após as 18 horas, e final de semana também. Muitos estabelecimentos não declaram sábado, domingo, sábado à tarde, então existem as fiscalizações fora do horário também. Caso você tenha algum estabelecimento que saiba que isso está acontecendo, pode encaminhar a denúncia para a gente, que a gente direciona para a apuração fiscal. E outra coisa interessante, Natália, que eu achei do seu relato, é o seguinte: o alvará sanitário está permitindo um horário diferenciado do que? Porque quando você vai tirar o alvará sanitário e renovar, você apresenta a CR. Então, a vigilância exige que você apresente a certidão de regularidade técnica para poder liberar. Então, ele vai trabalhar respeitando esse limite. Então, assim, tem alguma coisa que não está batendo, né, dentro desses, quando eu falo da vigilância sanitária. Que é o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento é junto à prefeitura, é outro processo aí administrativo, tá bom? Mas a questão da vigilância permitir que o estabelecimento que registre lá, renove o alvará, diferente do que está declarado pela CR do Conselho, eu acho um pouco estranho. Então, assim, tem que denunciar, porque tudo isso tem que ser apurado. A própria vigilância está entendendo dessa forma, ou seja, esse documento que você fala é verdadeiro? Várias dúvidas surgem aqui na nossa cabeça, por isso que é importante denunciar para que seja verificado, né? E o que está acontecendo muitos colegas vêm relatando, e essa gestão principalmente acaba que nos deixa orgulhosos também, né? Porque fica falando assim, olha, o Conselho está fiscalizando depois do horário declarado, final de semana e feriado. Olha, já era para fazer isso sempre. Nós estamos cumprindo a lei. E aí vem assim, diante disso nós temos que contratar outro farmacêutico. Bom, eu acho que a maioria dos farmacêuticos, dos 27 mil farmacêuticos, né, infelizmente não são proprietários dos seus estabelecimentos. Mas acredito que muitos desses hoje, não sendo proprietários, eles não devam concordar com esse outro pensamento, né? Ou seja, que se for abrir e ficar mais tempo, tem que ter um outro profissional farmacêutico para cobrir. Um farmacêutico pode trabalhar em 2 farmácias, sendo diretor técnico, atuando por 40 horas em cada? De acordo com a lei, colega, o farmacêutico ele pode ser diretor técnico de uma farmácia comercial e de uma farmácia hospitalar ou pública. Agora, farmacêutico assistente não tem limites. Então, se você tiver horário disponível e compatível com suas atividades, você pode ser farmacêutico assistente de várias lojas. Trabalhando a questão do CNPJ, né? Não, mas eu acho que ela pode estar questionando a liberação de dupla responsabilidade. Nesse caso existe, por via judicial, a liberação da dupla responsabilidade, que hoje é o que a gente vê, em alguns casos acontece, essa liberação de dupla, eu posso CRT por 2 drogarias, por exemplo, porém, o que a gente tem cobrado e o que os juízes têm apontado e exigido é o cumprimento da 5991, que é assistência período integral. Então, pode acontecer ele ter essa dupla responsabilidade, então de manhã ele está em uma, à tarde ele está em outra. E aí no período da tarde vai ocorrer a fiscalização. Se ele não tiver com o substituto, o estabelecimento vai ser autuado, no caso em que o juiz aponte a exigência do cumprimento do artigo 15. Não é isso, doutora? Isso. Só esclarecendo, nós temos 2 súmulas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Uma delas fala que já pacificou o entendimento de que o profissional farmacêutico ele pode sim ter a responsabilidade técnica por 2 drogarias, desde que assegurada assistência técnica em horário integral na drogaria, porque existe outra súmula que fala o seguinte, que é obrigação das farmácias e drogarias manter profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Não necessariamente precisa ser um único ou diretor técnico, mas que tenha o diretor técnico e quantos farmacêuticos assistentes ou substitutos necessários. Então, por isso que
permitida essa dupla responsabilidade por duas drogarias, mas a empresa, como pessoa jurídica que está obrigada a manter farmacêutico em tempo integral, essa empresa ela deve sim manter assistência em tempo integral com quantos profissionais farmacêuticos forem necessários. Um detalhe aí, quando você fala deve ser CNPJ diferente, porque se o empregador contrata o mesmo farmacêutico para trabalhar 8 horas, numa parte de manhã e tarde da sua farmácia, e depois à noite, mais 8 horas em outra, ele vai ter uma questão que é trabalhista. Muitas vezes ele é o proprietário. Que é a função dos... mas eu estou falando assim, 2 do 8 horas, quer dizer, ele vai ter uma questão trabalhista. Perfeito? Agora, se ele não for contratado CLT, se ele for para o farmacêutico proprietário, de qualquer forma, ele não pode estar às mesmas horas nos dois lugares. Então, ele vai ter que declarar 8 horas numa farmácia e 8 horas diferentes em outra farmácia. Tem que entender qual que é o caso em questão para que a gente possa exemplificar melhor. Mas, de qualquer forma, pode nos procurar também depois para que a gente possa esclarecer, tá bom? Uma drogaria que fica dentro de um supermercado, que tem horário de funcionamento de 8 às 22 horas, é possível ter somente 2 farmacêuticos trabalhando? No caso deste estabelecimento específico, funciona há 4 anos dessa maneira. Será que dá 8 às 22? A gente tem que olhar porque depende do horário que eles estão trabalhando. A jornada máxima de trabalho de funcionários, se o farmacêutico for funcionário, são 8 horas por dia, podendo fazer até 2 horas extras por dia. Agora a gente não sabe, um deles pode ser proprietário, o outro é farmacêutico assistente. Então, esse caso é muito específico. Se você tiver, assim, se tiver em dúvida que ele está errado, você pode fazer a denúncia para a gente, que a gente vai olhar, né? Mas assim, não dá para a gente julgar sem olhar o caso especificamente. Inclusive porque a gente não sabe quais foram os horários declarados, nem de assistência, o que tá nem de funcionamento, né? São 14 horas mais ou menos, né? Então, assim, 2 farmacêuticos podem trabalhar dentro dessas 14 horas de funcionamento, entendeu? Porque você pode trabalhar um com 8. Ele pode ser proprietário, pode ser proprietário, outro outro horário pode ser... de descanso e tudo mais. Então, assim, 2 farmacêuticos, somando, se ele trabalhar com 2 horas de intervalo aí cada farmacêutico, você vai estar trabalhando um farmacêutico com 10 horas cada um. Então, 20 horas aí compreendidas, né? Então, teoricamente, você estaria de acordo. A questão com 2 profissionais farmacêuticos, né? Conseguiria. O Felipe informa que o perfil da farmácia dele é 1. Ele sabe da responsabilidade, porém tem algumas dúvidas em relação à ação do fiscal. Eu sugiro que vocês expliquem sobre esses perfis para os farmacêuticos que estão nos assistindo novamente. É importante também ele falar quais são as dúvidas que ele tem em relação à ação do farmacêutico fiscal, para que a gente possa esclarecer. Por exemplo, farmacêutico, nós falamos várias coisas. O farmacêutico fiscal pode fiscalizar fora do horário declarado? Pode. Pode fiscalizar no horário de almoço? Pode. Não vai acusar a ausência do farmacêutico, mas pode ver se está acontecendo alguma coisa irregular que causa risco à saúde, entendeu? E protegendo o próprio profissional. Então, assim, tudo que nós falamos pode acontecer. Dentro do perfil 1, você tem uma característica de presença, né, e a gente tem os seus benefícios lá também. E o que a gente quer é que os 3 passe para 2, 2 passe para 1, que a gente não tenha atuação e tenha emprego para o maior número de farmacêuticos possíveis para que possa atender a sociedade. O perfil também ele é dinâmico, né? Hoje o estabelecimento é 1, mas dependendo das próximas inspeções, ele pode variar, de acordo com presença e ausência. Então, a classificação desse perfil, hoje ele pode ser 1, numa próxima inspeção ele já pode mudar. Vai depender de cada caso. E em relação à ação do fiscal, eu peço que você pergunte mais objetivamente para que a gente possa esclarecer. A Thaís sugere que a rota do farmacêutico fiscal seja modificada, pois o aviso acontece a quilômetros de distância antes que o farmacêutico fiscal chegue ao destino. Hoje a gente trabalha com a estratégia de fiscalização. Em nossas reuniões a gente trabalha que o fiscal vai alterar os dias em que ele vai àquela cidade, àquele estabelecimento, os horários. Se às vezes ele foi à cidade de manhã, que numa outra oportunidade ele vá à tarde. Então, isso é feito pela fiscalização. E como eu disse, o que tem prejudicado muito são os grupos de WhatsApp, em que
o fiscal adentra a cidade e os grupos já começam a avisar. Isso tem dificultado muito a fiscalização, por mais que a gente altere o nosso roteiro de fiscalização. Essa estratégia, o que acontece? Tem as blitz, né? Tem outras estratégias. Um colega falou assim, olha, vocês não podem fazer isso. Eu falei, como? Se você vai aqui, depois vai em outra cidade, depois volta aqui no município e a gente não... Né? Então, assim, gente, né? Então, assim, é muito peculiar, né? O farmacêutico, Thaís, ele sempre está alterando suas perspectivas, né? Mas pare e pense. Qual é a verdadeira intenção de um farmacêutico em grupo de WhatsApp informar que o fiscal está chegando? É aquele farmacêutico que avisa, geralmente é aquele que mais reclama. Ele reclama de tudo. Mas é ele que avisa. Como é que o fiscal vai identificar a ausência, autuar aquele estabelecimento assim farmacêutico, se é ele mesmo que avisa, olha, eu estou trabalhando aqui direitinho, estou suando, mas o colega está lá em casa, mas eu vou avisar ele para ele sair correndo lá do sofá para poder correr para a farmácia. Poxa. Né? Então, assim, eu acho que assim, vamos cobrar dos grupos, quando o pessoal, se estiver num grupo aí, todo mundo, fala assim, opa, vamos parar de avisar? Deixa o fiscal trabalhar? Né? Quem está certo, gente, está certo. A verdade é essa. Né? Para que vai avisar os outros que estão errados para poder correr para a farmácia? Até porque, acredito que o profissional tem que se preocupar mais em prestar assistência e estar presente do que ficar avisando se o fiscal está chegando, né? Sim, com é certeza. uma questão ética, inclusive. Ronei Faria informa que o fiscal tem que agir como um colega e não como um arrecadador para o conselho. Olha, Ronei, nós estamos aqui falando há um tempo sobre isso, né? A ideia do conselho não é arrecadar com multa. Nunca foi. Né? Te falo e te reafirmo, essa gestão 2018, 2019 nunca teve esse objetivo. Né? E se o senhor começar a pensar em tudo que nós dissemos, o que acontece? Só é autuado, só é multado quem não está no estabelecimento. Ou que tem alguma infração que aconteceu. Então, assim, é de se pensar. O conselho não tem objetivo de autuar. Não tem objetivo de arrecadar. O farmacêutico, sim, ele conversa, ele está disponível. Agora, o farmacêutico e fiscal, que toda hora chega na farmácia, e o farmacêutico está chegando lá toda hora, todas as vezes, 10 fiscalizações, as 10 fiscalizações, ele está chegando no momento. Ele vai ter que ir para outro estabelecimento fiscalizar. Como é que vai ter o tempo de orientar? Como é que vai ter o tempo de esclarecer suas dúvidas? Né? Então a gente fica pensando aqui qual que é o verdadeiro sentido disso. Eu falo mais uma vez, pessoal, vamos separar o joio do trigo. Né? O fiscal não quer maldade para ninguém, o fiscal não tem intenção nenhuma de fazer isso. O conselho não está aí para arrecadar com multa, muito pelo contrário. Se não tivesse autuação nenhuma, seria o melhor possível, porque a sociedade estaria com o farmacêutico disponível e o estabelecimento também com o farmacêutico disponível para realizar a parte técnica e administrativa. Agora, não estando, gera autuação. Só uma explicação jurídica. O Conselho ele tem um poder de polícia, um papel fiscalizador em duas frentes. A frente preventiva, que é por meio da declaração da assistência farmacêutica, que é o momento em que você vem aqui e declara seu horário de funcionamento compatível com o horário de assistência para a expedição de uma certidão. A certidão certifica que o estabelecimento está regular de acordo com a lei na parte da tese. Você declarou aquele horário. E a fiscalização já é uma forma repressiva, que é o quê? Verificar se o estabelecimento está cumprindo aquilo que ele declarou. A sanção, a multa, é uma sanção administrativa. Ela é criada pela lei exatamente para coagir aquela pessoa ao cumprimento de uma norma. Existe uma norma cogente, a lei, que estabelece que o estabelecimento ele tem que comprovar assistência farmacêutica. Se o estabelecimento não comprova, ele sofre uma sanção, que é essa multa. Então, esses estabelecimentos que sofrem essa sanção é porque eles não estão seguindo o que está na lei, que é exatamente manter assistência. Né? Então, eu acho que o Conselho não está atuando como um arrecadador por meio da multa. Ele está exercendo o papel fiscalizador. Se o profissional está presente, não vai gerar multa. Não vai gerar multa, porque a lei é clara ao estabelecer que uma das condições de funcionamento de uma farmácia é a presença do farmacêutico. Porque é o mesmo que se você falar que você está num consultório médico, a partir de 5 horas a secretária vai te dar receita porque o médico já foi embora. Isso existe, gente? Isso existe? A questão é pensar isso, preocupar menos em ser autuado e mais em prestar assistência.
Felipe Prates pergunta: qual a importância de se ter técnicos em farmácia como funcionários para atender a população? A presença deles não seria uma segurança para o fiscal aguardar o farmacêutico proprietário chegar? Lembrando que o estabelecimento possui perfil 1 em presença do farmacêutico. Felipe, se todos os funcionários da farmácia fossem técnicos de farmácia, com a formação devida, seria muito importante para poder ajudar o farmacêutico nas atividades diárias lá, tendo uma orientação correta, seria mais fácil. Quem fez o curso técnico sabe que não pode ficar empurrando medicamento em todo mundo, né? Aí quando você tivesse lá, pague 3 e leve 10, né, ele mesmo seria uma pessoa que não teria confrontaria com a ética que ele aprendeu, né? Então, assim, a função do técnico em farmácia é porque o farmacêutico contrate, se você é farmacêutico proprietário, tem, assim, pessoas mais qualificadas para trabalhar com você. Agora, se você quer que ele faça o seu serviço, não entendi. Porque ele está ali não é para guardar o fiscal, porque o fiscal farmacêutico chegou. O estabelecimento está ali para atender a população, né? Então, se você quer sair da farmácia como farmacêutico proprietário e deixar na mão do auxiliar de farmácia, o técnico em farmácia, suas funções, aí nós estamos falando que vamos acabar com a profissão. Para que precisa, então, de farmacêutico? Não é verdade? Então, assim, a gente fica aí sem entender qual que é a intenção da pergunta, né? Perfeito? E a minha visão particular é essa. Técnico em farmácia tem para ajudar o farmacêutico a desenvolver suas ações, né? E ele mesmo não deveria aceitar essas promoções absurdas que acontecem, né? E outra, ele não é para substituir o farmacêutico. Até porque a lei é clara em dizer que a supervisão e a responsabilidade técnica cabe ao farmacêutico graduado em nível superior. A Marita Lopes retornou com o caso do supermercado. No caso, ela disse que o estabelecimento, que funciona dentro do supermercado, das 8 às 22, nenhum proprietário é farmacêutico e funciona todos os dias da semana, inclusive feriados, com apenas 2 farmacêuticos. Como esse estabelecimento pode ter a CRT? Como eu já falei, é um caso muito específico, que a gente tem que olhar se realmente tem a certidão, se realmente tem, né? O que está declarado? O que está declarado na certidão? Eu sugiro que você entre em contato com o setor, né? Você pode me procurar para a gente olhar. Você me informa o número de cadastro, a gente vai olhar como que está. Com certeza, se não tiver de acordo, né, os Sim. horários, que realmente ele funciona com o que está declarado, a gente já direciona para o fiscal para fazer a devida apuração e solicitar a regularização do estabelecimento. Como Pode eu falei, utilizar tá também o canal de denúncias, né? Justo, Sim. o canal de denúncia está lá. Mas tendo lá em torno de 14 horas de funcionamento, você tem 2 profissionais farmacêuticos. Se cada um pode trabalhar 8, você tem 16 horas cumpridas aí. Ok? Então nós temos que entender se é de 8 às 20, né? São 14 horas de trabalho. Está aberto. Então ele consegue trabalhar com 2 profissionais farmacêuticos. Um faz 8 horas, vai ter seu intervalo, e o outro pode fazer menos horas, ou seja, contemplando essas 14 horas de funcionamento. O importante o farmacêutico, o fiscal foi lá e está presente? Ótimo. Não está presente, ou está presente porque algum grupo de WhatsApp falou que o fiscal está na região? Beleza. Então, se você sabe que não está presente, denuncia que vai ser fiscalizado pontualmente nesses horários. Como funciona a fiscalização sobre um farmacêutico que seja responsável técnico em uma farmácia pública e, ao mesmo tempo, proprietário de uma drogaria? Ele pode ser proprietário da drogaria e declarar que assume responsabilidade de 8 a meio-dia e pode ser responsável na farmácia pública de umas 17, de 2 às 18. Então, depende do que ele declarou para a gente. O que não pode estar é conflitando esses horários. Ele não consegue estar 8 horas na drogaria e 8 horas na farmácia pública. Então, isso que a gente precisa ver. O que ele está declarando para o conselho. A lei garante ao farmacêutico o direito de ser diretor técnico de uma farmácia comercial e uma pública. Então, é um direito que todos os nossos farmacêuticos temos. Desde que tenha um horário disponível e compatível. E desde que a pessoa jurídica apresente assistência em tempo integral. Exato. Justamente. Agora, ele está na farmácia dele, está na prefeitura e não declara, porque
assim como farmácia, nós temos também estabelecimentos na prefeitura que são clandestinos. Clandestino por quê? Porque não tem um registro no Conselho de Farmácia. Por isso usa esse termo, ok? Deixando bem claro isso. Então, o que acontece? Se não tem registro, denuncia a prefeitura também. Se você desconfia que tem uma... se você desconfia que está irregular, faça a sua denúncia no nosso canal. A gente vai verificar. Nós queremos, gente, aproximar cada vez mais, teremos mais oportunidades com outros temas também, que vocês possam encaminhar novos temas para a gente. Nós temos mais dois programas agendados com vocês, queríamos que vocês acompanhassem, compartilhassem, e o mais importante, queremos vocês junto do Conselho, junto da fiscalização e não contra, que vocês joguem juntos pela profissão e pela sociedade. Eu acho que está o momento da gente separar o joio do trigo novamente e saber quem quer tumultuar e quem não quer tumultuar. Para quem é interessante que não se tenha fiscalização? Faça essa pergunta para vocês. Por que é interessante para eles? E qual o benefício que a população tem e a maioria dos farmacêuticos tem? São perguntas importantes. Bom, estamos caminhando para o fim deste debate e, neste momento, gostaria de agradecer a todos que participaram enviando suas perguntas e agradeço também aos convidados aqui presentes que colaboraram para o esclarecimento das dúvidas em relação ao tema abordado. Em breve, teremos outros debates acerca do tema fiscalização e, para ficar por dentro de todas as programações do Conselho, acesse e confira as redes sociais. Boa noite a todos e até breve.